Fala aí, corredores, bom dia! Ó, 7h48, já fechei meus 30 quilômetros, pace médio acho que na casa de 4h50, 4h51, por aí, tá ótimo. Tempinho agora em torno de 10 graus, sensação térmica de 8, uma maravilha. E hoje o que eu quero falar com vocês é se vocês sabem se desafiar. Parece um negocinho besta, né? Mas não é não, porque tudo aquilo que a gente faz na corrida, comportamentos que nós temos na corrida, acaba que esses comportamentos nós levamos na vida toda. Então um comportamento que a gente tem na corrida, ele está em todas as outras facetas da nossa vida. Então olha que interessante, saber se desafiar é realmente uma dádiva. Por quê? Vamos pegar um caso simples aí de uma pessoa que começa muitos projetos e não termina nenhum. Essa pessoa sabe se desafiar? Provavelmente o que está acontecendo com essa pessoa é que ela coloca um objetivo tão grande, tão inatingível, que simplesmente ela abandona o projeto no meio. E isso vem em sequência, quer dizer, ela faz um projeto, começa um projeto, abandona, depois ela começa outro, abandona, começa outro, abandona. Se você está se vendo nessa situação cheio de projetos inacabados, dá uma pensada se o problema não está no saber se desafiar. Eu posso dizer que, aliás, esse canal aqui é para ajudar todo mundo. Essa foi uma lição muito difícil que eu tive que aprender na minha vida. Por quê? Com aquele senso de perfeição e tal, que é tudo maravilhoso, a gente joga no 10, só que o 10, e eu não estou dizendo que para ser bom precisa jogar no 10, você pode ter alguma coisa muito bom na casa do 6, do 7. Quer dizer, se você define um objetivo atingível, você consegue se desafiar e consegue conquistar aquilo. Isso te dá um tremendo ânimo para ir lá e fazer alguma outra coisa. Então você vai dando um passo depois do outro. Diferente daquela pessoa, por exemplo, que já não se desafia, ela coloca lá, vou correr 1 quilômetro. Peraí, que desafio é esse? Correr 1 quilômetro. Então, ela, embora conquiste aquilo, cadê o gostinho de ter vencido um desafio? Você não tem. Então, o desafio, ele é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque muitas vezes o motivo da sua frustração, de abandonar projetos no meio do caminho, tem justamente a ver com essa incapacidade de escolher um desafio que seja bacana, que seja atingível, mas que dê aquela dose de desafio realmente. Inclusive, vou citar alguns exemplos. Eu já vi pessoas, por exemplo, falando assim, olha, eu vou... Começa a correr, né? Vou correr todos os dias do ano. Pô, todos os dias do ano? Complicado, né? Imagina que a gente pelo menos gripa no ano aí, sei lá, umas 3 vezes, tem problemas e tal, que você não consegue se dedicar. E aí o que acontece? Esse desafio para essa pessoa é atingível? Não, não é. Tanto é que no primeiro mês já furou. Quer dizer, no primeiro mês de 12 já furou. Quer dizer, olha a capacidade que tem de selecionar um desafio. Não foi legal. Agora, em contrapartida, eu já conheço atletas que em 365 dias só não treinou por 2. Se essa pessoa faz um desafio desse, olha, eu vou correr, ou eu vou me exercitar, ou eu vou me manter ativo pelos 365 dias do ano, essa pessoa tem um desafio atingível. E por mais que ela tenha feito no ano anterior 363 dias de atividade física, não quer dizer que no próximo ano ela vá fazer os 365 dias de atividade física. Então olha que interessante, né? Mesmo algo que a pessoa está próxima, só que nós estamos falando de 1 ano. Então, quando você for escolher uma prova, escolher distâncias, escolher pace, saiba escolher aquilo que esteja dentro da sua capacidade física. Escolher errado é o primeiro caminho para você se frustrar e abandonar. Outro exemplo, eu vi já pessoas obesas, por exemplo, que decidiram correr. Passei correndo numa rua aqui em São Bernardo do Campo, que é uma rua que parece aquelas cidades de Minas Gerais, Ouro Preto, lá cheio de subida, aquela subida que é absurdamente íngreme, e o sujeito estava correndo. Uma subida que eu não subiria. Qual é a chance dessa pessoa ter continuado correndo? É 0. É humanamente impossível ele, sem preparo algum, pegar um objetivo desse e conseguir atingir. Não vai atingir. O que vai acontecer? Vai abandonar, vai se frustrar e vai fazer isso
em outras coisas da vida. É global. Uma coisa, um comportamento que você tem num local está espelhado em todos os outros. Fechado? Então, dedica tempo e atenção ao que você vai escolher de desafio. Desafiar-se é fundamental, porque é isso que dá o gostinho da vida, mas coloque um objetivo que não seja nem muito fácil de cumprir, porque não é desafio, e nem inatingível, porque você só vai se frustrar ou se machucar no meio do caminho. Fechado? 30 km cumprido, temperaturazinha show de bola. Boa semana não, bom final de semana para todo mundo. Falou!